Olá, saudações! Sejam todos bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, eu vou falar sobre uma pessoa bastante especial para mim, que é um homem que é uma referência, digamos, em vários aspectos da vida, em como ser pai, em como agir diante de certas vicissitudes da vida, também na piedade religiosa e em vários outros aspectos. Eu estou falando aqui do meu avô, o meu avô materno, cujo nome de batismo é Francisco Maria da Conceição, mas ele era conhecido lá no interior como Seu Chico de Dona Maria ou Chico Avaristo. Chico Avarista, muitas pessoas falavam. Bem, antes de adentrar propriamente no vídeo, eu vou pedir uma coisa a vocês. Vou pedir que, se vocês puderem, assistam ao vídeo na íntegra, pois penso que vai valer muito a pena, pois o que eu vou falar aqui sobre o meu avô é bastante importante, para todos os pais, de um modo geral, para também educadores e para as pessoas que valorizam a tradição, os antepassados, o valor e o legado dos nossos antepassados, sobretudo familiares. Por isso que eu realmente peço que vocês assistam ao vídeo na íntegra, pois sei que existem pessoas, eu acredito que até a maioria, não costumam assistir ao vídeo na íntegra, não tem paciência, mas eu peço para vocês que tenham um pouco de paciência. O vídeo vai se tornar um pouco longo, pois vou falar aqui um pouco do meu avô, da importância do meu avô na minha vida e, digamos assim, de alguns atos que eu chamo hoje de heróicos do meu avô. Bem, é isso, vamos ao vídeo então. Meu avô, ele foi para mim, de uma forma sintética, um herói da vida. Foi o meu primeiro herói. A minha referência, propriamente dita, depois que eu passei a compreender as questões da vida, a minha referência é de homem, propriamente dito. Pois eu não fui criado com meu pai numa certa, digamos, fase da minha vida, a fase que eu considero mais importante, mas essa ausência, digamos assim, foi suprida, graças a Deus foi suprida pelo meu avô, o pai de minha mãe, e eu devo a ele, digamos assim, muitas coisas, sobretudo a coragem, a virtude, digamos assim, da fortaleza, de como ser firme diante de certas circunstâncias que a vida nos coloca e em outras questões. Meu avô, ele era uma pessoa bastante generosa, um homem simples, um homem que tinha o temor realmente de Deus, tinha lá, digamos assim, seus vícios, mas quem é que não tem, né? Todos nós, seres humanos, temos vícios. Porém, o meu avô é de uma época onde praticamente não tinha benefícios sociais, não tinham ali, digamos, a presença do Estado, ele não era uma pessoa aposentada, mas conseguiu criar muito bem, graças a Deus, 12 filhos, sendo 7 homens e 5 mulheres. Criar bem mesmo, em todos os aspectos, na questão material, na questão espiritual e também na questão educacional. Não vou falar aqui na educação formal, pois sabemos que muitas pessoas são educadas formalmente, mas são assassinos, são criminosos, são psicopatas, não tem referência praticamente nenhuma, socialmente falando, a não ser referências negativas. Mas meu avô, por mais que não compreendesse a questão da educação formal, educou, na maneira do possível, na medida do possível, 12 filhos. E nenhum dos filhos se tornaram criminosos. Nenhum dos filhos entrou no mundo das drogas. Isso aí eu digo porque eu vivi
boa parte da minha vida, aliás, fase mais importante que eu considero na minha vida, que foi a segunda infância, ou essa transição da primeira infância para a segunda infância, e início da minha adolescência. Bem, foi aí onde eu fui, digamos, educado, minha personalidade foi solidificada com a presença do meu avô. Isso me ajudou muito. Quando eu digo meu avô, eu falo também aqui, de forma implícita, de minha avó, falo também dos meus tios, que ajudaram e muito na minha criação. Tem um tio meu que vendeu até alianças, minha mãe me contou, para poder criar a gente. E não tem valor, não tem preço isso. Foi uma ausência que, graças a Deus mesmo, foi suprida. Na ausência do meu pai, eu, graças a Deus, não fiquei, digamos, no vácuo. Foi suprido e muito bem suprida essa ausência do meu pai. Bem, e o que eu tenho a falar mais do meu avô é o seguinte: como eu falei, ele era uma pessoa simples, uma pessoa que tinha piedade religiosa, um homem que minha mãe me falava, e eu constatei também isso, que em dias santos, em feriados de dias santos, ele era um homem bastante piedoso, temente a Deus, evitava até utilizar objetos cortantes, como facas, facões, que meu avô trabalhava na agricultura, machados, e também fazia, digamos assim, uma espécie de oração interna ou uma conduta interna. Eu percebia tudo isso. Foi realmente minha referência. Além disso, ele também era uma pessoa extremamente generosa. Lembro muito de pessoas que precisavam das coisas, até mesmo de terras, ele cedia terras, pois naquela época no interior as pessoas tinham terras em larga escala e as pessoas muitas das vezes não vendiam, davam ou doavam, sei lá, e ele doava a terra de certa forma. E uma pessoa generosa. Cansei de enxergar ele ajudando os outros, sobretudo a mim mesmo. Se não fosse a generosidade dele, talvez eu não estivesse na situação que estou hoje. Bem, além dessa piedade religiosa e, digamos, dessa generosidade do meu avô, ele também era um homem, digamos, virtuoso. Um homem, digamos assim, de um modo geral, que eu posso chamar de um homem que tinha a virtude ali da fortaleza. Ou seja, diante das dificuldades e vicissitudes da vida, ele sabia, digamos assim, se comportar, manter-se ali, digamos, como diz Aristóteles, na mediania, mesmo sem conhecimento formais sobre virtudes, sobre filosofia, isso, aquilo e outro. Vou contar aqui um exemplo que minha avó me falou sobre essa virtude própria do meu avô, ou melhor dizendo, essa virtude da fortaleza do meu avô. Minha avó certa vez me contou que em uma determinada época lá da vida, ou seja, em determinado ano, melhor dizendo, as coisas não estavam indo muito bem lá no interior. Sou de Touros, aqui no Rio Grande do Norte. Bem, e as coisas não estavam bem não apenas para meu avô, para minha família, mas para todas as famílias, pois os homens de terra estavam passando por dificuldades econômicas e não estavam contratando muitas pessoas para trabalhar. E, como a gente sabe, de onde se tira e não se coloca, vai chegar um dia que vai secar, a fonte seca. Bem, e foi o que aconteceu com muitas famílias lá na vizinhança do meu avô, e também com ele, lógico. Acabou o dinheiro e as pessoas se ajudavam ali mutuamente, na medida do possível. Cansei de ver as pessoas dando café para outras, café quando uma não tinha, açúcar e outras coisas. Realmente era uma comunidade. Bem, e faltou para todos em certa época. Então, os pais ali se reuniram, minha avó me contou, no caso, os pais que estou falando aqui é do meu avô. Meu avô, junto com os outros pais ali vizinhos, se reuniram e disseram, bem, acabou, a gente não tem ali, digamos, dinheiro, não tem como ir ao mercado, fazer compras. Naquela época era a bodega, não tinha como ir à bodega. E a gente tem que dar um jeito. E eles decidiram, chegaram
a um comum acordo que iria na terra de alguém, chegava lá e cada um levava um saco e enchia o saco ali de mantimentos, ou macaxeira, batata, coco, sei lá, o que tivesse, girimum, e trazia para casa para tentar ali, digamos, viver o minimamente possível, com dignidade, ou não, né, nesse caso, e até as condições melhorarem. E todo mundo entrou em acordo, fizeram, digamos, entraram em comunhão, digamos assim, em relação a isso, e deliberaram, melhor dizendo, e foram. E todos foram lá para um determinado sítio, uma determinada terra lá, que é privada, né? E atravessaram a cerca. Após isso, cada um encheu o seu saco, naquela época era um saco grande, de 50 quilos, 60, se eu não me engano, e encheram com batata, macaxeira, girimum, e todos iam trazer, e o que um não trouxesse, o outro supria. Tipo o seguinte, meu avô resolvesse trazer macaxeira, o outro resolveria trazer batata, o outro girimum, e chegavam lá, trocavam, dividiam, melhor dizendo. Bem, e meu avô encheu o saco dele, todo mundo encheu, e aí foi um tal problema. Foi quando meu avô foi passar o saco pro outro lado da cerca para voltar para casa. Minha avó disse que meu avô teve uma crise de consciência, ficou olhando aquilo e percebeu que não era certo e voltou para casa com um saco vazio. Deixou as coisas lá e voltou. E minha avó disse que ele chegou triste, pois tinha filhos ali, né, para criar, só que ele não sucumbiu diante dessa fraqueza, dessa necessidade material, e minha avó também não criticou, ficou e agora? Só não questionou, né? Lógico que não tinha ali muitas coisas para comer, e meu avô disse que não iria fazer aquilo. E aí, o que aconteceu depois? Aconteceu que os outros trouxeram, não sei precisar se foi todo mundo, que foi com ele que trouxe, mas eu creio que a maioria trouxe, e meu avô não quis compartilhar daquilo. E passado um determinado tempo, um homem passou lá procurando saber quem estava disposto e disponível para trabalhar, e meu avô estava, e graças a Deus, se eu não me engano, a pessoa até pagou adiantado pelo serviço do meu avô, pois ele contou a situação dele e supriu essa necessidade. Ou seja, diante realmente de uma dificuldade, de você ver filhos ali com necessidade, chegando ali prestes a passar necessidade, até passar fome mesmo, meu avô superou isso. É um exemplo que eu sempre carrego comigo, esse exemplo. Por mais necessidade que eu passe, por mais dificuldade, eu sempre lembro disso. Ou seja, foi uma atitude de meu avô que realmente fortalece em mim e eu carrego comigo para sempre isso. Realmente é uma referência que eu tenho. E não foi só essa não, meu avô foi também participante de questões de sem terra. E certa vez aconteceu algo lá em Touros, que eu não vou aqui entrar em detalhes, que meu avô também reprovou, não participou. Foi uma questão lá bastante complicada, que eu não vou aqui entrar em detalhes, para não machucar certas pessoas ou eu não chegar e falar tolices aqui, que eu não sei muito bem, só sei que meu avô não resolveu participar dessa questão e graças a Deus meu avô supriu as necessidades materiais e também, digamos, espiritual, moral, e não deixou nada que faltasse para nenhum dos filhos. Todos os filhos do meu avô estão bem encaminhados, graças a Deus. Eu digo bem encaminhado na medida do possível, na medida do nosso país, né, a situação do nosso país. Porém, o mais importante que eu considero, que é a relação espiritual e moral, eles estão bem, graças a Deus. E é isso, pessoal. Meu avô, como eu falei, é uma referência para mim, digamos, um exemplo, a referência que eu tenho de homem, de como se comportar diante das vicissitudes da vida, de como ser um pai, de como ser um líder de família, e por aí vai. Bem, é isso, pessoal. Eu resolvi contar essa história, pois percebi que muitas pessoas não valorizam
digamos, as tradições da família, o legado moral, espiritual deixado pelos antepassados, e eu valorizo isso, graças a Deus, valorizo mesmo. Por exemplo, eu passei por certas dificuldades da vida, por certas vicissitudes também, até psíquicas, espirituais, e graças a Deus usei meus avós como referência e supri também, digamos, superei esses obstáculos. Por exemplo, meu avô passou por diversas dificuldades, diversas vicissitudes, como eu falei, numa época que não tinha benefícios sociais, a presença ali do Estado, aposentadorias, ele criou 12 filhos, muito bem, graças a Deus, passou por dificuldades psicológicas, mentais, mas nunca tomou remédio para depressão, nunca foi a psiquiatra, era uma pessoa sã, generosa, graças a Deus, o próprio Deus supria essa necessidade que ele tinha, digamos, espiritual, moral, pois meu avô era um homem muito temente a Deus, e também ele nunca foi assim de partir para situações, digamos, que eu posso dizer, extremistas. Não, graças a Deus ele foi uma pessoa comedida ali na medida do possível e a pessoa que eu tenho como referência. Aí quando eu vejo hoje homens, ou digamos assim, protótipos de homens, ou fantoches, que eu chamo de fantoches também, de homem, com medo de ter filhos, com medo de assumir responsabilidades, preferem adquirir uma doença sexualmente transmissível a ser pai, a ser um homem de verdade, eu olho para o meu avô e fico pensando o que ele iria achar dessa geração. Porém, ele também já nos alertava dessa geração que tinha medo, queria, aliás, ter medo de ser homem. Bem, é um exemplo que eu utilizo, um exemplo que eu vou passar para os meus filhos, na medida do possível, lógico, e os meus filhos vão passar para os filhos dele e assim vai. Ou seja, vou tentar manter a tradição, vou tentar mesmo. Pois é, pessoal, valorizem os pais de vocês, pois mesmo eles errando, eles cometendo alguns equívocos, são eles que colocam comida na mesa de vocês. Eu falo a vocês aqui, filhos, valorizem realmente seus pais, seus avós. Como eu falei, são eles que botam alimento na mesa, são eles que garantem ali, de certa forma, a proteção de vocês, dão a vida por vocês, são eles que são o intermédio ali educacional. Eu sei que há uma crise civilizacional, uma crise do homem propriamente dito, mas vocês que são filhos e compreendem o verdadeiro papel de um pai, um verdadeiro papel de um avô, e você que compreende o seu papel enquanto filho, lembrem aos pais de vocês a função deles, lembrem aos avós de vocês a função deles. Nem sempre, digamos assim, os anciãos, os mais velhos, estão despertos. E acordem os pais de vocês, acordem os avós de vocês, pois como Deus disse, honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam acrescentados na terra. Ou seja, de um modo geral, honrar não é amar, mas prestar respeito aos pais propriamente dito. E esse mandamento que Deus nos dá é um mandamento tão forte que Deus não coloca condições para a gente, não. Tipo o seguinte, honra teu pai e tua mãe só se eles forem bonzinhos. Honra teu pai e tua mãe só se eles, forem pessoas que ajudem realmente na sua educação formal, isso, aquilo. Não, é honrar pai e mãe, independentemente de condição. E quem ganha com isso é você, filho, pois seus dias serão acrescentados na terra. Não leve seu pai para asilos, não leve seu pai para, digamos, instituições onde ele vai ficar lá à deriva, pois ele cuidou de você, e como também Aristóteles diz, cabe a você que é filho, ajudar o seu pai, ajudar os seus avós, hoje, quando eles estão fracos, estão, digamos, debilitados,
pois quando eles eram pessoas viris, pessoas ainda fortes, fortaleceu você. E agora que você é forte, você tem que ajudar seus pais que estão debilitados, estão mais fracos. Deu para compreender? Não fujam das suas responsabilidades, vocês que são filhos. Não sejam criminosos, não sejam pessoas insensatas. Honrem o 4º mandamento de Deus. Obedeçam. Bem, pessoal, é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo na íntegra. Agradeço mesmo de coração. Compartilhem esse vídeo se vocês julgarem profícuo ou proveitoso para a vida de vocês. Também se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Ativem o sininho das notificações, deixe seu like aí se você puder. E acima de tudo, fiquem com Deus e até a próxima.